Os espíritos ovoides representam um dos mistérios mais intrigantes da espiritualidade. Quando pensamos no plano espiritual, quase sempre imaginamos luz, harmonia, paz e evolução. Mas a verdade é que o universo além da vida física é vasto, complexo e cheio de nuances. Nem todos os espíritos desencarnados seguem imediatamente o caminho da luz. Muitos, por escolhas, vícios, sentimentos negativos ou prisões emocionais, acabam mergulhando em estados de grande sofrimento. Entre esses estados, existe um fenômeno espiritual pouco conhecido e, ao mesmo tempo, profundamente simbólico: os espíritos ovoides. Eles são descritos em obras espirituais, especialmente nas psicografias de Chico Xavier, como consciências desencarnadas que, após experiências intensas de desequilíbrio, perdem a forma humana de seu perispírito e passam a apresentar uma aparência semelhante a um ovo energético. O perispírito, que é o corpo sutil da alma, normalmente reflete a identidade humana, mantendo os traços e formas de quando estávamos encarnados. No entanto, quando um espírito mergulha em estados prolongados de desequilíbrio, esse corpo espiritual pode se desorganizar, regredindo a uma forma compacta e primitiva. Esse estado não é um castigo imposto por Deus, mas sim uma consequência natural das próprias escolhas e vibrações que o espírito cultivou. Assim como no corpo físico nossos hábitos e pensamentos afetam nossa saúde, no corpo espiritual essa mesma lei se aplica. Os caminhos que conduzem uma alma à condição de ovoide são variados. Muitos chegam a esse estado devido a vícios intensos, como o álcool e as drogas, que aprisionam a consciência a prazeres que já não podem ser satisfeitos após a morte. Outros mergulham em sentimentos de ódio, vingança e obsessão, que corroem lentamente suas energias até que a forma espiritual entra em colapso. Há também aqueles que se perdem em culpas profundas, julgando-se indignos do perdão, consumindo a si mesmos em pensamentos de autopunição. E ainda existem os que se fixam de maneira doentia em pessoas ou ideias, ligando-se a encarnados de tal forma que perdem a individualidade e se tornam apenas núcleos de desejo e sofrimento. A dor de perder a própria forma é indescritível. Imagine por um instante você sem identidade, sem rosto, sem corpo, reduzido a uma massa de energia que já não consegue se expressar plenamente. Muitos relatos descrevem os espíritos ovoides como seres que vivem em silêncio, em torpor, em sofrimento profundo. Alguns têm consciência de sua condição, mas não encontram forças para sair dela. Outros já não raciocinam, vivendo como se estivessem em estado de coma espiritual. É uma situação que inspira compaixão e que mostra a fragilidade da alma quando se afasta da luz. No entanto, o universo espiritual é regido por amor e justiça. Esses espíritos não estão condenados eternamente a esse estado. Muitos são recolhidos por equipes de socorro do plano espiritual, que os tratam com vibrações curativas. Alguns são preparados para reencarnações reparadoras, onde pouco a pouco podem recuperar sua estrutura espiritual e sua consciência. Outros passam por longos períodos de reeducação e tratamento, como se fossem pacientes que despertam lentamente de um sono profundo. Nada no universo é perdido. Mesmo uma alma que parece ter regredido continua sendo um filho de Deus, destinado à evolução. O fenômeno dos espíritos ovoides não deve ser visto apenas como uma curiosidade sombria do além, mas como um poderoso símbolo. Eles nos lembram que nossos pensamentos moldam nossa forma. Assim como a raiva ou a alegria mudam a expressão do rosto no corpo físico, no plano espiritual, os sentimentos moldam a própria estrutura da alma. Nada vem de fora. Não é um Deus punitivo que deforma um espírito, mas as próprias escolhas, repetidas e cristalizadas ao longo do tempo.
Cada pensamento, cada ação e cada emoção são tijolos na construção da nossa essência espiritual. E aqui vem a reflexão mais importante. Será que, de certa forma, já não estamos nos tornando ovoides ainda em vida? Quantas pessoas vivem fechadas em si mesmas, presas em culpas, vícios, ressentimentos? Quantas já perderam a capacidade de amar, de sorrir, de se conectar com os outros? Muitas vezes, transformamos-nos em casulos de dor, mesmo sem perceber. Quando nos deixamos dominar por pensamentos destrutivos, estamos preparando o terreno para um futuro espiritual de sofrimento. Pensar nos ovoides é pensar em nós mesmos, em como conduzimos nossa vida hoje. A boa notícia é que temos todas as ferramentas para evitar esse destino. Cultivar pensamentos elevados é fundamental, porque a mente é a casa onde a alma habita. Se alimentamos gratidão, compaixão e amor, nossa forma espiritual se fortalece. O perdão também é essencial. Tanto perdoar os outros quanto perdoar a nós mesmos, porque a culpa é uma das prisões mais devastadoras. Evitar vícios e apegos nos dá liberdade. O serviço e a caridade ampliam nossas energias e nos ligam ao coletivo. E, acima de tudo, a conexão com o divino é o farol que ilumina a alma e impede que ela se perca em trevas. Os espíritos ovoides podem ser vistos como espelhos da humanidade. Representam o que acontece quando a alma se fecha demais em si mesma, quando o ego domina, quando a dor sufoca a esperança. Mas, ao mesmo tempo, são um lembrete de que a vida sempre oferece novas chances. Não importa quão fundo alguém tenha caído, o amor divino é sempre maior. E aqui há um detalhe curioso. O ovo, em muitas tradições, simboliza vida, início, renascimento. Talvez a condição do ovoide seja, paradoxalmente, um casulo onde a alma adormece para depois despertar renovada. Uma espécie de gestação espiritual, em que, após o sofrimento, nasce uma nova oportunidade de evolução. No fim, os espíritos ovoides não são apenas um relato sombrio do além. São uma lição de responsabilidade e esperança. Eles nos mostram que precisamos cuidar da nossa mente, do nosso coração e da nossa energia, para que, ao deixarmos o corpo físico, possamos manter nossa forma, nossa luz e nossa consciência. E nos ensinam que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo nos estados mais sombrios, a chama da vida nunca se apaga, porque é sustentada pelo amor eterno de Deus. Que a história dos espíritos ovoides não nos assuste, mas nos inspire. Inspire a cultivar a luz, a compaixão, o perdão e a fé, porque somos os arquitetos da nossa forma espiritual. E cada escolha que fazemos hoje está desenhando o ser que seremos amanhã. Que possamos, todos os dias, escolher a luz.